Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Pois é, cara, você lembrou desse jogo, né? Foi um dos grandes jogos do Everton Ribeiro com o manto sagrado, né? Ele fez 2 golaços, esse de falta e um outro chutaço também. Jogada do René, olha que loucura. Mas, pá, que saudade, parece que esse Everton Ribeiro não existe mais, né? Tanto tempo que a gente fala, caraca. E o primeiro turno do Everton Ribeiro foi tão incrível, né? Eu que sou bastante crítico à época do Domi, a gente tem que reconhecer os méritos, né? A melhor versão do Everton Ribeiro, a melhor versão do Arrascaeta, foi exatamente nesse período, né? Da primeira metade do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, a gente não vê mais aquele Everton Ribeiro desde que foi para a seleção, e foi para a seleção por causa disso, né, por causa desse destaque, nesse período, a gente não vê mais esse cara, faz muita falta. Esse negócio, né, do pênalti é muito engraçado, cara, porque eu tenho lido um livro do De Aranha, As Incríveis Histórias do Aranha. De Aranha é figuraça, comentarista agora da Tupi, estava na Globo, um cara que eu amo de paixão, e ele era rei dessas malandragens durante o jogo, antigamente, coisas que, muitas dessas coisas não existem mais, né, ficam para o folclore do futebol. Agora, essa manha de cavar um buraquinho, né, na hora do cara bater pênalti, chega a ser engraçado, parece cômico, mas é muito comum. O Felipe Luiz geralmente fica por lá. Felipe Luiz suspenso não teve como impedir o Ronald de chegar lá e cavar, né, Paulinha? Agora, Everton Ribeiro, que a gente acabou de falar, capitão do time, tem lá a liderança em seus braços, né? Vestindo a liderança em seus braços. Por que o capitão não toma iniciativa de, se não ele ir lá, falar para alguém, né, Paulinha? Rapaz, ó, segura a onda lá do Ronald que ele vai atrapalhar o Pedro. Por que isso não acontece, né? É falta de liderança, eu diria, né, Paula? Falta de liderança e, para mim, o Everton Ribeiro não tem essa postura, né? Eu sou muito crítica em relação a isso e não falando mal do Everton Ribeiro, né? É sempre bom deixar Não, isso tá bem falando claro. mal, Não é Paula. Vamos nada... reconhecer, você tá Não, criticando. pô, não é nada contra Paula Matos critica Everton Ribeiro. o Túlio já quer treta, né? Pô, o programa nem começou, o Túlio já tá mirando na treta. Não falando mal do atleta, mas como capitão, para mim ele é muito omisso, falta liderança. E como a gente debate, o Fábio Lopes aí comentando, concordando comigo, como a gente debate sempre, eu acredito que isso é da personalidade do Everton Ribeiro, né? Ele não tem essa personalidade de ser o cara que chega, que pressiona, que cobra. Então, é muito complicado para mim. Essa abraçadeira nem tinha que estar com ele, né? Mas deveria exercer a função na hora que a corda aperta, né? Nesse tipo de situação. Quando tem alguma confusão dentro do gramado, como foi o caso do Gerson, por exemplo. Se manifestar mais, eu acho que é isso que falta no Everton Ribeiro, se fazer mais presente nesse sentido, né, como capitão. Claro que a gente sempre fala aqui, né, Rafa, sobre a importância do capitão estar ali na linha, mas o Diego Alves já tem essa postura diferente, né, que é a trinca de capitães, considerando que o Diego não é titular. O Diego Alves, ele já tem essa postura mais diferente de liderança, né? A gente sempre fala de quando ele deu aquele esporro no Léo Pereira, que tá sempre ali orientando o time, que bota o time para frente, e que esse tipo de coisa, por mais que ele esteja afastado, eu acho que entre os dois ali, os dois titulares, eu ainda acho que a braçadeira deveria ficar com o Diego Alves, única e exclusivamente por ter esse pulso mais firme de líder, que é algo que eu não vejo no Everton Ribeiro. Mas é claro que esse negócio de braçadeira sem faixa, capitão sem faixa, como, por exemplo, o Felipe Luiz é um deles, né? Um dos capitães sem faixa. Muita gente defende o Rodrigo Caio também, né? Como um possível capitão. A gente não fala muito sobre... Eu não gosto muito dessa ideia de... A gente já debateu isso outras vezes, de um possível rodízio de faixa. Eu acho surreal. Até porque me lembra aquele timinho lá, sabe? Que seleção é a gente, né? Me lembra um timinho aí que usa verde e amarelo. Então, não é uma coisa que me agrada muito, mas entre os dois eu ainda acho que deveria ficar com o Diego Alves, por ter esse pulso mais firme.
Olha só, coluna do Fla.com, Túlio, fez mais uma matéria super interessante. Quem sai, quem fica? Situação de importantes jogadores do Flamengo para 2021. A única certeza é que o Pedro Rocha sai, né? Primeira baixa do elenco, 11 jogos disputados, um gol marcado, 252 minutos em campo. E aí o Coluna fez uma matéria para cada jogador que era uma incógnita, né? Então dá para comemorar, né, a permanência de Diego Alves, de Pedro, de Thiago Maia, o próprio Felipe Luiz. Ele vai ficar com contrato até o final de 2021, Felipe Luiz. O Thiago Maia o Flamengo vai ter a opção de compra no final do ano. O contrato de empréstimo foi prorrogado do meio do ano até dezembro de 2021. E são notícias muito boas, né? A única ruinha do Pedro Rocha que a gente destacou ontem. Mas é isso, eu acho que a grande vitória do Flamengo foi conseguir a contratação do Pedro. Lembrando que o Flamengo ainda tem o Gabigol para pagar, tem parcela do Gabigol ainda para pagar, minha gente. Então, é muita grana que o Flamengo vai gastar pagando os reforços dessa temporada 2020 e da temporada 2019 ainda, né, Túlio? Não, são muitos anos aí com essas dívidas por esse time que a gente montou. Cara, assim, a minha única preocupação aí nessa lista de boas notícias, claro, é a questão do Felipe Luiz, né? E aí até na matéria se destaca do que ele vai fazer futuramente, se ele já vai ser treinador, se ele vai renovar. Eu, se eu sou o Flamengo, já chegava lá e já falava assim, vamos estender esse contrato aqui, vamos esperar até o final de 2021. Eu não tô a fim de esperar aquela novela, né? E o Felipe Luiz é um grande lateral, e como a Paula colocou muito bem essa questão dos capitães, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o Felipe Luiz não precisa de faixa. Eu acho que o capitão ele tem que ser o cara que exerce essa liderança no jogo, né? Eu acho que talvez o Everton Ribeiro tenha esse destaque, usa a faixa ali, porque mas como a gente não consegue ver na partida, ele só pode exercer essa liderança com o elenco, no vestiário, né? Então, mas eu acho que o cara no campo tem que ser o cara. Aliás, o capitão no jogo tem que ser o cara que no campo que grite, que vai lá, que fale. O goleiro eu já acho um pouco ruim, porque o goleiro fica distante às vezes, né? Então, às vezes acontece um lance lá na frente, o goleiro tá distante. Mas, por exemplo, nesse lance que vocês falam que o Felipe Luiz chega ali, outro jogador poderia também chegar, não precisa ser necessariamente o Everton Ribeiro, poderia já ser uma comunicação do grupo, né? Tipo, mano, não tô em campo aqui, já chega ali, encostou, tem pênalti, mas eu fico assim, eu espero que o Felipe Luiz jogue mais alguns anos, acho que ele tem condições de jogar, né, há mais alguns anos e em alto nível. Quantos? Acho que mais uns 2 aninhos aí, né? Ele tá com o quê? 33, não é isso? 33 anos, né? 35. 35. Dá pra jogar mais um ano. Não, então, mais 2 anos, não. 2021, 22, pô. Depois ele já fica no Flamengo para ser técnico. Não para estagiar com o Rogério Ceni, né? Mas já fica no Flamengo para ser técnico. E o Thiago Maia, como você bem colocou, o Flamengo, né, tem o direito de exercer o direito de compra, foi prorrogado o empréstimo. A única baixa mesmo é o Pedro Rocha, que, como a gente falou, aliás, como eu falei, não teria nem como a gente ter uma análise concreta, porque o cara pouco atuou, então não dá nem para lamentar. Tipo assim, é uma saída que não faz qualquer diferença. Foi igual quando o Michael foi anunciado que o Michael se machucou. Michael não foi relacionado. Cagou, não foi nem notícia, nem debate. Tipo assim, não faz diferença nenhuma. Entendeu? Porra, mas eu preferia que o Michel fosse embora e deixar o Pedro Rocha. Sim, né? Não, a lista eu preferi que fosse, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Michael, né, Vitinho, essa galera, do que a galera que tá ali, né? Pois é, aqui, ó. O Anderson tá dando esporro na gente. O layout começou ontem, seus esquecidos. Haha, exatamente. Eu falei, então, viu? Foi ontem, pô. Ontem tava preto. Ontem ficou preto, né? Hoje então, tá vermelho. E produção tá mandando avisar que é só um aperitivo, é só um gostinho pro que vem aí em 2021. Então fica ligado. Que isso, hein? Notificação on, né? Notificação ok, sempre. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que a produção não queira fazer mudar o layout da minha cara, né? Porque aí vai ser complicado. O Adriano Carlos Holanda. Flamengo disputará o título na última rodada. Meu Deus do céu, vai ser muito emocionante. André Gomes de Minas Gerais. Eu acho MG Minas Gerais. Gabigol de volta. Ih, rapaz, perdi a mensagem dele, a produção tirou. Gabigol de volta, pode ter certeza que o time vai jogar muito melhor. Acredito, cara, mas acho que o problema não passa pelo centroavante, né? É bem verdade que o Gabigol se move mais que o Pedro, mas quando a bola chegou pro Pedro, o Pedro, fez uma super jogada que resultou no pênalti
e uma defesa milagrosa do goleiro, né? O Pedro tirou do goleiro, o goleiro pegou o braço, tinha passado pelo tronco do goleiro, bateu no braço do cara, uma defesa daquelas que, pô, que só esses goleirinhos contra o Flamengo mesmo para fazer, né? Impressionante como esses caras crescem contra o Flamengo. O problema não é, né, o Pedro, o problema é o sistema, jogadores muito parados, pouca mobilidade. Hoje eu participei de uma live com o Bruno Castanho e o Bernardo Ramos lá. O Bruno fez uma mesa tática. O São Paulo do Fernando Diniz tem muito mais semelhanças com o Flamengo de 2019 do que o Flamengo do Ceni. Muito mais. Muito mais. A mobilidade dos jogadores. A única diferença é que o Luciano vai buscar a bola desde trás e mais a circulação. O Gabriel Sara cai para a esquerda, o Igor Gomes vai para a direita, eles se movem para caramba entre eles, e o Daniel Alves é o Gerson deles, entre aspas, né? Cumpriu o mesmo papel. É muito triste ver essa incapacidade do Rogério Ceni, que chegou com esse status, né? A embalagem, o embrulho, era muito bacana, a etiqueta prometia, né? Mas o conteúdo é ruim, né, Paulo?